Fala pessoal, boa noite! Começando aqui a nossa live do Cantinho da Nutri, terças e quintas às 21 horas. Então coloca no seu celular aí para despertar toda terça e quinta às 9 da noite, que a gente tem um encontro marcado aqui para falar sobre nutrição, emagrecimento, síndrome do ovário policístico e o que vocês quiserem. Sejam bem-vindos, boa noite. Hoje a live vai ser um pouquinho mais rápida. E tudo pode acontecer, pode ser que a minha conexão caia, eu precise voltar depois, porque, gente, eu tô na internet do hotel, então vocês sabem que a gente não pode confiar 100%, nunca é tão tranquilo assim fazer aula ao vivo, ou live, ou qualquer coisa quando a gente não tá na nossa casa, né? Mas eu espero que dê certo e que vocês consigam aprender muito hoje comigo. Vamos lá? O assunto de hoje é, quem viu, conta aqui pra mim. Boa noite, olha, bastante gente entrando. Aí o pessoal já tá começando a colocar o despertador, né? Pra não perder o comecinho da live, isso é muito legal. O pessoal também já sabe que eu amo coraçõezinhos subindo aqui, muitos corações. Eu adoro. Oi, Nádia, boa noite. Ah, Lele viu. O tema é jejum, Edivânia também. Edivânia do meu programa de combate à SOP. Tava conversando agora há pouco com o pessoal lá dos grupos, do Revolução, do programa de combate à SOP, dos desafios. Consegui, a internet deu conta de me ajudar a responder todo mundo, tirar todas as dúvidas. E ainda sobrou aqui um pouquinho para nossa live. Olha que fantástico. E hoje o tema é jejum intermitente, né? Quem escolheu esse tema não fui eu, foram vocês lá nos meus stories. Então eu perguntei na semana passada, gente, ó, tô meio doida. Na quarta-feira, que foi ontem, eu fiz um stories e perguntei sobre qual tema vocês gostariam que eu falasse. E o tema mais votado, né, o tema que mais pessoas pediram era jejum intermitente. Então, vamos falar de jejum intermitente, porque aqui quem manda são vocês. Vamos lá, quem aqui já tentou, quem aqui já fez, quem aqui já colocou na rotina alguma forma de jejum? Coloca eu aqui nos comentários para mim. O jejum intermitente é uma metodologia, uma conduta nutricional, digamos assim, relativamente nova, né? Há alguns anos atrás a gente não escutava falar muito de jejum, as pessoas inclusive pregavam que o jejum era muito ruim para a nossa saúde, que o ideal era a gente comer a cada 3 horas. Sei lá, há 10 anos, quando eu me formei, a regra era você comer a cada 3 horas para você emagrecer, para você ter mais saúde, para você ter mais disposição, para você aumentar a massa muscular, para você fazer o que você quisesse fazer, né? A regra era a mesma. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia muita gente faz jejum, muita gente tem benefícios fazendo jejum, e o jejum acabou entrando aí como uma metodologia, como um estilo de vida ou de alimentação até bastante usual, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de rotina e de vida que a gente leva hoje em dia. Então, muita gente sai muito cedo para o trabalho, não consegue tomar um café da manhã bacana, muita gente chega muito tarde do trabalho, daí já está muito perto da hora de dormir, a pessoa às vezes não quer jantar. Então, o jejum ele acaba se encaixando muito bem no estilo de vida de algumas pessoas que têm essa rotina mais puxada, esses horários aí mais alternativos, né? De trabalho, de entrar, sair em casa e etc. E ele acabou ganhando muita força nos últimos meses por conta dos benefícios, principalmente num primeiro momento, estéticos. Porque hoje é muito claro e evidente que o jejum intermitente ajuda as pessoas a perderem peso. Agora, o que a gente não pode esquecer de falar e que, gente, é importantíssimo é vocês saberem que não é qualquer pessoa que pode fazer o jejum e também não é qualquer pessoa que se dá bem com o jejum, tá? Então, quando a gente fala em jejum intermitente, a gente tem vários protocolos, tá? Existem protocolos que pregam esse jejum a cada 12 horas. Existem protocolos que pregam o jejum a cada de 14 horas, de 16 horas, de 24 horas. Tem gente que faz até mais do que 24 horas de jejum, o que eu já não recomendo, tá? O que eu já não acho bacana, mas existem esses protocolos também. Usualmente, no consultório, pelas nutricionistas, o que costuma ser indicado são jejuns que vão de 12 até 16 horas, tá? Eu, Carol, não trabalho com protocolos acima disso, tá? Porque eu já não consigo ver benefício, eu acho que restrição gera compulsão, vai ter uma série de fatores emocionais e psicológicos envolvidos em restrições tão severas. O corpo acostuma?
Acostuma. Você vai deixar de ter fome em algum momento? Vai deixar de ter fome. Mas não é por isso que está sendo saudável, que é uma coisa que você vai poder manter a longo prazo, que não vai te maleficiar, não vai te trazer prejuízos para a sua saúde a longo prazo, tá? Então, quando a gente fala de jejum, de protocolo de jejum, consultório, nutricionista, a gente normalmente está falando de jejuns que vão de 12 até 16 horas. E, gente, por que que o jejum faz bem, né? Por que que fazer jejum, seguir protocolo de jejum intermitente ajuda no tratamento da síndrome do ovário policístico e até no emagrecimento das pessoas que têm ou não síndrome do ovário policístico? Porque quando a gente está em jejum, a gente não está produzindo e liberando o nosso querido hormônio chamado insulina. Então, vocês já viram aqui várias lives minhas, já viram várias aulas minhas, né, falando sobre a insulina. A insulina é um hormônio que a gente produz sempre que a gente come carboidrato, seja ele bom ou ruim. Então, você pode comer uma banana, que é um carboidrato bom, super saudável, como também você pode comer um biscoito recheado, que é um alimento muito menos saudável, com muito mais ingredientes ruins para a nossa saúde, que independente do que você estiver consumindo, seu corpo vai liberar insulina. O que muda de uma banana para um biscoito recheado, além do aspecto nutricional e dos nutrientes desses alimentos? A velocidade de absorção deles e a quantidade de insulina que o seu corpo tem que disponibilizar para fazer a absorção daquele carboidrato. Então, independente do carboidrato que você coma, se é da fruta, se é da raiz, se é da batata, você vai ter uma liberação de insulina para que esse carboidrato seja transportado pelo seu sangue, chegando até a célula, onde ele vai, então, gerar energia para o seu organismo. Certo? Até aí todo mundo me entendeu? Tá todo mundo me acompanhando? Coloca um sim ou um joinha ou sobe coraçõezinhos aí para mim, para eu saber que vocês estão me ouvindo e que vocês estão entendendo. Se a gente está em jejum, e aí agora voltando, né, fechando parênteses, se estamos em jejum, não estamos liberando insulina, porque em jejum você não precisa da insulina para transportar nutriente nenhum e, consequentemente, também não vai precisar da insulina para absorver carboidrato, porque se você não comeu nada, você também não comeu carboidrato. E aí, com a sua insulina baixa na corrente sanguínea, ou seja, com essa produção de insulina mínima não acontecendo por bastante tempo, por essas 12, 14 ou 16 horas do jejum, o seu corpo começa a disponibilizar gordura para gerar energia. Não só por você estar em jejum, não só por você estar com menos glicose na corrente sanguínea, mas principalmente por você não estar com a insulina na corrente sanguínea. Claro que a gente sempre tem insulina, a gente tem insulina o tempo inteiro, mas a gente não tem a produção de insulina nesse período que você ficou de jejum. E essa é o grande ponto, essa é a grande chave do porquê o jejum intermitente pode auxiliar no tratamento da síndrome do ovário policístico. Lembram que eu falei para vocês já muitas vezes que até 95% das mulheres que têm síndrome do ovário policístico sofrem com algum tipo de resistência à insulina. Pode ser a resistência à insulina clássica, onde a gente produz insulina, mas não consegue usar. Pode ser um excesso de insulina, que é principalmente comum nas mulheres magras, que são portadoras da SOP. Pode ser uma falta de insulina, que é menos frequente, mas também pode acontecer, e que é um risco altíssimo da pessoa ter diabetes tipo 2. Vocês lembram disso, né? As mulheres com SOP costumam ter algum tipo de resistência à insulina. Alguns estudiosos dizem que até 100% das mulheres com SOP têm resistência à insulina, muitas vezes não diagnosticada, porque os exames são negligenciados, porque a resistência à insulina é difícil de ser diagnosticada, mas enfim, acredita-se que a incidência dessa resistência à insulina nas mulheres com síndrome do ovário policístico é extremamente alta. E aí, com o jejum intermitente, a gente consegue, então, fazer com que o seu corpo fique mais da metade do dia, né? Então, ou de 12, ou 14, ou 16 horas, sem precisar produzir insulina. E a consequência disso são baixos índices de insulina no sangue e, consequentemente, maior facilidade do seu corpo em usar gordura como fonte de energia. E aí, com essa utilização da gordura como fonte de energia, você começa a perder peso mais facilmente, o que nas mulheres com SOP costuma ser muito difícil, né? Mulher com síndrome do ovário policístico muitas vezes tem uma real dificuldade em perder peso, em emagrecer. Então, mesmo comendo certinho, mesmo fazendo atividade física, mesmo tendo uma alimentação saudável, às vezes a mulher não consegue perder peso. Por quê? Porque tem resistência à insulina, ou tem hiperinsulinemia, ou tem carência de insulina. E o jejum intermitente ajuda o nosso corpo a regular esses níveis e aí, consequentemente, a pessoa vai conseguir perder peso.
Então, gente, é importante, tá? Para quem tem síndrome do ovário policístico especificamente, não é o jejum em si que atua no tratamento da SOP. É o fato de, através do jejum, você conseguir melhorar a sua resistência à insulina e aí, através da melhora da sua resistência à insulina, você, por consequência, acabar tendo o controle e a melhora dos outros sintomas. Quais sintomas? Queda de cabelo, acne, excesso de pelos, os sintomas que são decorrentes do aumento da dihidrotestosterona ou da testosterona. Por quê? Porque o excesso de insulina ou a resistência à insulina aumenta hormônios andrógenos, hormônios de característica masculina. Então, vejam que é um ciclo, né? O jejum intermitente, ele não atua diretamente em nenhum sintoma, mas o jejum intermitente faz você não produzir insulina. E aí, você não produzindo insulina, você consegue diminuir os seus níveis de hormônios andrógenos e, consequentemente, diminuindo esses níveis de hormônios masculinos, você consegue, então, melhorar e controlar os sintomas da síndrome, certo? Todo mundo entendeu, então, por que o jejum intermitente pode ser uma boa estratégia para o controle da SOP? Mas coloquem um joinha aqui para mim ou um sim para eu saber quem foi que entendeu a explicação. Quem chegou depois, chegou no meio, acabou pegando o bonde andando, fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar a live depois para vocês poderem assistir desde o início, tá bom? Dociando Confeitaria perguntou se o jejum ajuda na diminuição do estufamento do abdômen, né, da barriga. Gente, é extremamente comum mulheres com SOP terem um aumento da gordura abdominal. O aumento da gordura abdominal é em decorrência da resistência à insulina na maior parte das vezes. Então, tem muita mulher com SOP que é muito magrinha, que tem o peso saudável para a altura, que tem o IMC super baixo, mas que, por um acaso, acaba tendo um acúmulo de gordura na barriga. Esse acúmulo de gordura muito localizado na região do abdômen costuma ser por conta da resistência à insulina. E aí o jejum intermitente atuando na melhora da resistência à insulina vai consequentemente melhorar também esse acúmulo de gordura abdominal. Agora, a barriga inchada, que não é esse acúmulo de gordura abdominal, também existe, né? Aquela barriga inchadinha. Parece uma barriga de grávida, porque ela é durinha e é como se a sua barriga estivesse realmente estufada, com formação de gases ali, ou às vezes a mulher sente um pouco de desconforto, de dor na região abdominal. Esse estufamento que não tem relação com a gordura abdominal pode ser em decorrência de uma disbiose, que é um desequilíbrio do intestino, da microflora intestinal, ou seja, das microbactérias, dos micro-organismos que estão colonizando o nosso intestino, tá? Então, tem diferença. Tem a mulher que acumula gordura no abdômen e tem a mulher que tem a barriga inchada, estufadinha, durinha, que inclusive, às vezes, acorda com ela, né, super bem e durante o dia ela vai meio que estufando, né, vai inchando. E isso é por conta, normalmente, da desbiose, tá? Que é um assunto aí para outra live. Agora, voltando no jejum intermitente, gente, agora que eu vi que muita gente me entendeu, eu falei no começo, e é importante ressaltar de novo, que o jejum intermitente não serve para todo mundo. Então, não é porque a Nutri falou na live que o jejum intermitente pode ser uma estratégia de tratamento eficiente para o controle da resistência à insulina e, consequentemente, melhorar os sintomas da SOP, que você vai estabelecer que a partir de hoje você vai fazer jejum, tá? Por quê? Primeiro, algumas pessoas não podem fazer jejum. Pessoas que têm diabetes, pessoas que sofrem com hipoglicemia, pessoas que têm alguma alteração na saúde não podem fazer jejum, a menos que estejam em um acompanhamento individual com uma profissional e essa profissional esteja orientando com relação a como fazer esse jejum e acompanhando a evolução do paciente. Então, isso na verdade deve ser uma recomendação para todo mundo, né? Mesmo quem não tem problema de saúde, gente, não faça um jejum por conta. Tenha uma profissional acompanhando você, orientando, avaliando se isso está sendo benéfico ou não para você como um todo e para o seu tratamento. Mas especificamente pessoas que não pessoas que têm um problema de saúde não devem fazer jejum intermitente, a menos que haja uma prescrição, haja uma orientação profissional específica para isso, certo? Outro grupo que pode não ser tão beneficiado assim pelo jejum. Gente, é muito complicado restringir a alimentação, tá? Por quê? A nossa alimentação, ainda mais hoje em dia, ela não serve só para nutrir o nosso corpo.
né? A gente não come só para ter nutriente, a gente não come só porque a gente está com fome. A gente come quando a gente tem fome, a gente come quando a gente tem tristeza, a gente come quando a gente tem ansiedade, a gente come quando a gente está preocupado, quando a gente tem alguma coisa muito importante para resolver, a gente come quando está feliz, a gente come quando está triste. Então, a alimentação, ela é algo, primeiro, extremamente emocional, relacionado com o que a gente está sentindo, o momento que a gente está vivendo, e também fisiológica em relação ao que o nosso corpo está precisando, o que ele está necessitando de nutriente. E se você está passando, se você é uma pessoa que naturalmente direciona suas emoções para a comida, e aí de repente você promove uma restrição severa, como o caso de um jejum, por exemplo, de 12, 14, 16 horas, que o seu corpo não está acostumado a fazer, essa restrição pode te gerar uma compulsão. Então, é extremamente importante você ter uma profissional te orientando e te acompanhando, porque eu já tive pacientes minhas que fizeram um jejum intermitente, faziam o jejum certinho, conseguiam ficar às 14, às 16 horas sem comer, não se queixavam de fome no período, só que aí quando abria o período da alimentação, que era, sei lá, do meio-dia às 8 da noite, gente, a pessoa comia até a maçaneta da porta. Por quê? Porque estava ansiosa, porque estava preocupada, porque estava querendo compensar aquele período que ela ficou sem se alimentar. Isso é óbvio que não vai ser saudável e também não vai gerar um resultado nem estético, nem de saúde. Então, para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, muitas vezes o jejum acaba resultando em, por exemplo, vontade de doce, que já é comum e acaba ficando maior no final do dia. Para as mulheres com SOP, acaba resultando bastante em enxaqueca, em crises, né, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, que são doenças muito comuns na mulher com síndrome do ovário policístico. Então, gente, a gente tem que analisar com muito cuidado e com muita cautela se o jejum ele tá realmente sendo benéfico para você. Porque não adianta nada você ficar 16 horas do seu dia sem comer, sem liberar insulina, com o seu metabolismo funcionando lindinho, e aí nas outras 8 horas do dia você acaba fazendo uma bagunça tão grande no seu corpo que ele não vai dar conta de consertar no período de jejum. Tá? Então, não basta fazer jejum, tem que fazer a dieta também. E eu vejo muito isso, né? As pessoas ficam, às vezes, 14, 16 horas de jejum. E aí, quando abre o período da alimentação, que a gente fala, né? Que é o momento do dia que a pessoa pode, entre aspas, comer. Gente, ela descompensa completamente. E aí, ela não tá preocupada com a qualidade dos alimentos que ela consome, com a quantidade de comida que ela tá comendo. Então, gente, é muito sério isso. O jejum, ele é uma estratégia nutricional, mas que tem que estar aliada a uma dieta. Porque se você for comer o que você achar que deve, né, ou se você for satisfazer todas as suas vontades emocionais através da comida nas 8 horas do dia que você tem para se alimentar, vai acabar dando bem ruim, tá? Então, é muito importante a gente analisar isso. E falando em enxaqueca, eu vi que mais alguém aqui perguntou, né, se tinha... Eu tenho enxaqueca e síndrome do ovário policístico e ficar sem me alimentar ou não dormir direito ataca a minha enxaqueca. É muito comum mulher com síndrome do ovário policístico ter enxaqueca por conta das alterações hormonais. Eu sofro de enxaqueca. E assim, hoje, por exemplo, tá sendo um dia estranho pra mim, porque de ontem pra hoje eu não dormi, porque saí tarde do consultório ontem, daí tinha um monte de coisa de trabalho pra fazer antes de viajar. Fui de madrugada pro aeroporto, daí peguei o avião. Cochilei no avião, mas cochilei mal, né? Porque avião nunca é muito confortável para dormir. Aí cheguei aqui, não quis dormir, porque senão eu ia perder o dia. Fui tentar aproveitar a piscina, daí choveu, aí fui pra academia. Aí eu cochilei antes da live e ó como já tá meu olho. Vocês estão vendo daí que ele já tá mais vermelho, eu já tô um pouco mais irritada com a claridade. Se daqui a pouco eu não for dormir, eu vou ter enxaqueca. Então, é bem comum, a gente é mais vulnerável, a gente é mais suscetível, tem maior tendência. E o jejum, para muita gente, dispara crises de enxaqueca, assim como dispara crise de ansiedade. Assim como pode disparar também uma síndrome do pânico, né? Ataques de síndrome do pânico. Então, gente, não é simplesmente ficar sem comer. É você ter o respaldo científico e técnico para usar isso a seu favor no seu tratamento da SOP. E também, gente, quando a gente fala em jejum, não quer dizer que você vai ficar 16 horas em jejum todo dia, tá? Normalmente a gente faz esse jejum algumas vezes na semana. E isso pode dar certo, como pode não dar certo. O jejum foi a última alternativa que eu testei pra mim antes de entrar com a medicação para insulina. Então, eu já estava com alimentação saudável, eu já estava com atividade física, eu já estava fazendo tudo que eu podia, todos os suplementos fitoterápicos, chás.
Os meus exames regularam todos, os meus sintomas diminuíram e sumiram por completo, mas a minha resistência à insulina ainda estava lá. E aí a minha última estratégia foi o jejum intermitente. Daí eu fazia jejum 3 dias na semana. Terça, quinta e sábado eu ficava de 16 a 20 horas em jejum. E no período, obviamente, de alimentação eu comia bem saudável e até comia pouco. Tive muita enxaqueca na época, não perdi peso e não melhorei a insulina. Então, quer dizer, pra mim, o jejum não foi eficiente, embora eu seja a exceção, tá? Gente, o meu caso, muita gente me pergunta, né, sobre a medicação e tal. Tem um destaque nos meus stories, chamado Medicamentos, onde eu conto quando eu comecei a usar o medicamento, por que eu comecei, etc. Fazem 2 semanas que eu tô com ele, vão fazer 3 semanas amanhã, e eu perdi 5 quilos já. Comendo a mesma coisa que eu estava comendo antes e fazendo a mesma atividade física que eu estava fazendo antes. Então, quer dizer, eu já fui me reeducando, eu já estava usando os fitoterápicos, eu já estava usando os chás, eu já estava fazendo tudo que eu podia no tratamento. E aí, não estava tendo resultado na minha insulina, embora eu não tivesse sintoma, embora nada tivesse me incomodando, mas eu sabia que eu tinha resistência à insulina na curva glicêmica. Então, a minha insulina de jejum é boa, a minha glicose de jejum é boa, só que quando eu fiz a curva, ela não deu muito boa, não. Ela deu muito perto de um pré-diabetes. E aí foi por isso que a gente optou como última alternativa usar o remédio. Passei muito mal no começo, tive muita enxaqueca, fiz muito jejum sem querer fazer, porque ele realmente dá muita náusea, ele realmente, né, incomoda muito. Mas passando a adaptação do remédio, eu voltei a comer o que eu já comia, fazendo a mesma atividade física que eu já fazia, e a perda de peso aconteceu. Gente, eu sou exceção, tá? 99% das mulheres com síndrome do ovário policístico conseguem um tratamento 100% natural, sem o uso de remédios. Hoje, eu tô com a medicação, mas também é tempo limitadíssimo. Eu vou usar por 3 meses cravado e vou parar e vou manter só com a alimentação. Então, o remédio pra mim foi meio que um empurrão, né? Foi para consertar uma coisa que meu organismo não estava conseguindo consertar sozinho e depois ele vai ter que se virar sozinho para manter isso. Então, gente, cuidado para não se espelhar 100% em mim, porque eu realmente sou um caso bem resistente de SOP. Embora eu não tenha os sintomas clínicos que devem incomodar a maioria de vocês, hoje eu já tive todos eles, né? Hoje eu não tenho. A minha resistência à insulina, ela é das pesadas, assim, ela é das bem resistentes. E aí, por conta disso, do remédio. Mas aí, voltando ao jejum, que é o assunto da live, eu fiz e pra mim não deu efeito. Pra mim não teve resultado nenhum, nem na perda de peso, nem em nada. Tive crise de enxaqueca por conta disso. Alguns dias eu percebi uma vontade de doce e de carboidrato muito maior. Então, eu percebo que pro meu emocional e pro meu fisiológico, o jejum não é uma boa estratégia, tá bom? Dúvidas sobre o jejum intermitente? Gente, tô muito feliz que a internet aqui tá ajudando, ó. Não tivemos nenhuma, né? Não travou nada pra vocês aí. O jejum é total, pois já ouvi falar de pessoas que tomam chás durante o jejum. Isso descaracteriza o jejum? Angélica, nada que tenha nutrientes vai descaracterizar o jejum, tá? Então, durante o jejum, você pode tomar chá, você pode tomar café, você pode tomar água, desde que tudo sem açúcar e sem adoçar com nada. Então, assim, nada que traga para o seu corpo nutrientes, né? Que vai ter ali um carboidrato, uma proteína, uma gordura. Isso não quebra jejum, tá? Então, de fato, as pessoas acabam usando alguns alimentos durante o jejum até para mascarar a fome, para, né, não ter a sensação de fome, etc. Pode tomar café no jejum? Pode, só não pode adoçar. E eu não recomendo exercício no jejum intermitente, tá? Uma coisa, importante, quem perguntou, viu? Ai, gente, meu braço tá doendo, ficar segurando o celular não é fácil. A Renata perguntou. Não. Quem foi? A Juca França perguntou. Exercício em jejum, gente, é interessante? Aí, depende, né? É completamente diferente você falar do aeróbico em jejum e você falar que você vai treinar fazendo o protocolo de jejum intermitente, tá? Eu não recomendo que uma pessoa que ficou 14 horas em jejum faça qualquer tipo de exercício, porque ela tá com hipoglicemia, a chance dela passar mal é muito grande, né? E ela não vai tirar proveito desse exercício, ela não vai conseguir super queimar depósitos de gordura, ela muito menos vai conseguir aumentar a massa muscular estando em jejum. Então, eu não vejo benefício. Agora, aeróbico em jejum, ou seja, você fez o seu jantar, sei lá, meia-noite, 11 horas da noite, 10 horas da noite.
Aí acordou 5, 6 da manhã, você tá 8, 9 horas de jejum e você quer fazer um aeróbico em jejum, é bacana e também é uma estratégia muito válida para o tratamento da SOP quando a pessoa precisa perder peso. Só que não é qualquer exercício, é exercício de baixa intensidade de característica aeróbica. Ou seja, não é para você ir para musculação em jejum, não é para você fazer crossfit em jejum, não é para você pegar peso em jejum, não é para você fazer funcional em jejum, não. É para você fazer um exercício aeróbico de baixa intensidade. Ou seja, uma caminhada, um transporte, uma bicicleta no máximo, né? Onde a sua frequência cardíaca não vai subir muito. Então, fazer uma aula de jump, uma aula de spinning, uma aula de bike, gente, não. Isso vai detonar a sua massa muscular, vai acabar meio que dando uma ferrada ali no seu metabolismo e você não vai conseguir usar gordura como você gostaria para gerar energia, tá? A nossa via metabólica principal de perda de gordura é na baixa intensidade. Então, é mais inteligente você fazer 1 hora de caminhada em jejum do que você fazer, sei lá, 15 minutos de corrida. Você pode gastar muito mais calorias e se sentir muito mais cansado correndo por 15 minutos. Mas para o efeito do emagrecimento, aquela 1 hora de caminhada vai ser muito melhor. Porque você ficou 1 hora usando gordura para gerar energia. Entenderam? Então, é bem importante diferenciar, tá, gente? É muito diferente aeróbico de jejum intermitente e treinar em jejum. Eu não recomendo quem faz jejum intermitente fazer atividade física em jejum, porque tá há muito tempo sem comer, tá? Café solúvel e leite desnatado sem açúcar, pode? Não. No jejum, porque o leite tem carboidrato, o leite tem proteína, o leite tem nutriente, ele vai quebrar seu jejum, você não vai mais estar em jejum, tá? Então, o que pode no protocolo de jejum é chá, café e água, tudo sem açúcar e sem adoçante, tá bom? Patrícia perguntou, termogênico quebra jejum? Depende, você fala cápsula de termogênicos? Normalmente essas cápsulas tem cafeína, tem taurina, tem ali alguns ingredientes que não quebram o jejum. Mas eu também não recomendo muito não, tá, Paty? Porque a maior parte delas agride a nossa mucosa do estômago. Então, para quem tem tendência a ter gastrite, esofagite, é meio que perigoso, entendeu? Você vai estar potencializando a chance de você desenvolver uma dor ou uma crise gástrica por conta do uso desse termogênico em jejum, tá? Treino às 7 horas da manhã, sempre em jejum. Quando me alimentava, passava mal. Lu, depende do que você comia e de como você tentou introduzir isso na sua vida, né? Então, se você treina em jejum há anos, é claro que se você tomar um mega café da manhã continental, você vai passar mal no treino. Então, é importante você ir introduzindo coisas leves, aos poucos, até você chegar no café da manhã ideal para o seu pré-treino, que também vai variar de acordo com o seu objetivo e com a atividade física que você faz, tá bom? Carol, depois pode fazer uma explicação entre ovário policístico e SOP? Pois pensei, quem tinha ovário policístico, consequentemente tinha SOP. Ana, é uma dúvida super comum, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. Aqui no meu Instagram também tem um post, que é um infográfico que eu falo da diferença, mas sim, tem diferença, tá? A pessoa que tem ovário policístico significa que ela tem cisto no ovário. E só, ela não tem alterações hormonais, ela não tem sintomas clínicos por conta dessa formação de cistos, o ciclo menstrual dela não é irregular, ela não deixa de ovular, ela tem só formações císticas no ovário que são vistas pelo ultrassom. A pessoa com síndrome do ovário policístico, ela precisa ter pelo menos 2 de 4 critérios para o diagnóstico. Esses critérios são ausência ou ciclo menstrual irregular, então a pessoa que não menstrua ou menstrua com um ciclo muito bagunçado, ciclos anovulatórios também, que são os ciclos onde a pessoa menstrua certinho, mas não ovula, sintomas clínicos, que seria queda de cabelo, acne, excesso de pelos, excesso de peso, cansaço, fadiga, fome constante, etc. E alterações no seu exame de sangue. Então, alterações hormonais mesmo, né? Então, insulina, testosterona, prolactina, T3, T4, FSH, LH e tudo mais. Para você ter a síndrome do ovário policístico, você precisa ter pelo menos 2 dessas alterações, entendeu? Para você ser considerada com a síndrome. Não quer dizer que todo mundo que tem síndrome do ovário policístico tem o ovário policístico. Tem mulheres que têm SOP, por quê? Tem alterações hormonais e sintomas clínicos, por exemplo. Mas a mulher não tem formação de cisto no ovário e também não tem o ciclo irregular. Pode acontecer e esse é o fenótipo D. Existem 4 tipos de SOP, de fenótipos da SOP. E eu expliquei isso na aula que eu dei essa semana,
E tá lá no meu YouTube também. Chama 8 Passos para o Controle Definitivo da SOP. Daí vocês podem olhar lá e vão entender melhor essa história dos fenótipos e das manifestações, tá bom? A Lídia perguntou: eu tenho cisto e tenho acne, ausência de menstruação, muito pelo, queda de cabelo e etc. Então eu tenho o quê? Li, não dá pra gente fechar um diagnóstico aqui na live, né? Mas se você tiver mais do que 2 dos critérios que eu acabei de dizer, você provavelmente é uma pessoa portadora da SOP. E aí, para você ter o diagnóstico certinho da SOP, a gente poder falar, olha, a Lidiane tem SOP. Aí você tem que ir na médica, fazer os exames, é o médico que vai te diagnosticar, tá bom? Que diferença... Ah, gente, acabei de responder, Paty. Diferença de ovário policístico e síndrome... Ah, não. Ovários policísticos e ovários micropolicísticos. Paty, eu não vejo diferença nesse termo, tá? Tem muita gente que usa o termo micropolicístico e tem muita gente que usa o termo policístico. Eu acho que isso se refere mais ao tamanho do cisto do que a ter ou não a patologia. Então, eu não distingo, tá bom? Pesa 95 quilos, a menstruação sempre foi irregular. Depois que eliminou 25 quilos, minha menstruação voltou direitinho. Lu, é bem comum a mulher que tem SOP e o ciclo menstrual irregular, quando perder peso, conseguir regular esse ciclo. Então, ela volta realmente a menstruar certinho, volta a ovular todo mês, os sintomas clínicos desaparecem, é muito comum. E uma perda de 10% do nosso peso em gordura, muitas vezes é capaz de restaurar a nossa fertilidade. Então, para as tentantes... né, para as mulheres que querem engravidar, gente, é excelente, né? A perda de peso para quem precisa é muito boa. Mas lembrando que nem todo mundo que tem SOP tem excesso de peso. Existe uma boa parcela aí das meninas que têm síndrome do ovário policístico que sofrem por terem pouco peso, né? Porque gostariam de pesar mais, gostariam de aumentar a massa muscular e não conseguem, tá bom? Eu tenho queda de cabelo, muito pelo e pele oleosa. Mas menstruo normalmente depois de 5 anos com Diane 35. É bem comum, né? Tem mulher que simplesmente tem o ciclo menstrual regular. E não é porque o seu ciclo menstrual é regular que você ovula. Também tem isso, né? Tem mulheres que menstruam certinho a cada 28 ou 30 dias, mas elas não ovulam. Isso é o que a gente chama de ciclo menstrual anovulatório. E ele também pode ser uma característica da SOP, tá bom, Lu? Fazer jejum com frequência diminui o metabolismo? Teoricamente, não. Teoricamente, o jejum melhora o metabolismo. Mas daí a gente tem que avaliar tudo que eu falei aqui, né? A gente tem que avaliar os aspectos emocionais da pessoa, como ela se alimenta no período que ela pode comer, como que é a parte de ansiedade, estresse e tudo mais, tá bom? A Aline falou, perdi peso, mas não consigo menstruar. Gente, tem uma grande diferença entre você perder peso e você perder gordura. Tá? Existe muita mulher com síndrome do ovário policístico que sim perdeu muito peso, ou até que não precisa perder peso, porque o peso está dentro do parâmetro saudável, adequado, mas a pessoa tem um percentual de gordura alto. É o que a gente chama de falsa magra, né? As pessoas que são falsas magras. Porque às vezes a pessoa tem, sei lá, 50 quilos, usa o manequim tipo 38, é super magrinha, mas quando você faz a avaliação física, às vezes ela tem 28, 30, 32% de gordura. Isso não quer dizer que a pessoa está acima do peso, mas quer dizer que ela tem mais gordura e menos massa muscular do que ela deveria. E o percentual de gordura interfere no tratamento da SOP, às vezes muito mais do que o peso. Então, a minha paciente, ela pode ter um excesso de peso, entre aspas, para a altura dela, porque ela treina, porque ela faz musculação, porque ela tem muita massa muscular. Mas se ela não tiver excesso de gordura corporal, a tendência dela ter o controle dos sintomas e dos ciclos menstruais é muito maior, tá? Então, cuidado com isso de, não é só perder peso que conta, é perder peso certo, que é o peso de gordura, tá? Jejum intermitente conta quando estamos dormindo? Com certeza. Conta o período de sono, sim. Somente se eu tomar remédio e escolhi não tomar anticoncepcional, sei que não vai me curar, mas fico enlouquecida por não menstruar. Ana, não desiste. Gente, procura realmente saber mais sobre a síndrome do ovário policístico, entender as manifestações que ela dá no seu corpo, né? Como ela se manifesta no seu organismo e as consequências disso para a sua saúde. E procura tratar tudo isso,
né? Eu mesma, gente, eu tenho várias formas de tratamento online da síndrome do ovário policístico. Então, para quem não é de São Paulo, para quem não consegue passar em consulta comigo, gente, hoje eu recebi uma penca de stories, uma penca de gente aqui de Brasília falando: ai, Carol, você tá em Brasília, eu quero marcar uma consulta com você. Gente, eu não tô aqui para fazer consulta, eu tô aqui porque eu vim pro Mastermind, pro evento. E acabou o Mastermind, eu vou embora. Mas para quem não é de São Paulo e não consegue passar em consulta comigo, gente, eu tenho várias formas de ajudar vocês. Eu tenho o Manual Low Carb para Síndrome do Ovário Policístico, que custa R$ 49,00. É um produto de baixíssimo valor, né, financeiro, perto do tanto de conhecimento e informação que ele traz. Lá eu falo o que pode e o que não pode comer, o que é melhor comer para o tratamento da SOP, o que é melhor evitar, como distribuir os nutrientes na refeição do dia a dia, se vai fazer jejum, o que tem que observar no jejum, quando é bom, quando não é. Gente, eu explico tudo que eu posso explicar sobre dieta para SOP nesse manual. E ele tem um custo extremamente baixo. Eu tenho o desafio 30 dias contra a SOP, que é um pouco mais caro, mas, tem uma sugestão de cardápio personalizada para você. Tem uma série de e-books, inclusive o Manual Low Carb, tem manual dos exames, tem muito mais conteúdo e conhecimento, e eu fico 30 dias do seu lado te acompanhando, falando com você todo dia, tirando todas as suas dúvidas, falando tudo que precisa ser falado para o tratamento da SOP. E eu tenho Revolução Hormonal, para quem quer uma mudança mais a longo prazo, para quem quer mais tempo de acompanhamento, são 3 meses de acompanhamento comigo, 1 ano de acesso. Gente, o Revolução tem 36 aulas, equivale a 36 consultas comigo, ou seja, 3 anos de atendimento no consultório. Porque cada aula, eu falo ali pelo menos, sei lá, meia hora, 40 minutos, é o tempo de uma consulta. Então, imagina, são 3 anos de atendimento em um curso. Então, tem como te ajudar, mesmo estando distante, tem como você tratar a síndrome do ovário policístico, mesmo não sendo de São Paulo. E tudo isso que eu acabei de contar para vocês, a Ariel falou, eu moro nos Estados Unidos. Eu tenho muita paciente dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, nos cursos do Revolução Hormonal e no desafio de 30 dias contra a SOP. Com certeza eu posso ajudar. Eu tenho bebês nascendo em Portugal que eu tô louca para ir visitar, gente, de pacientes minhas que entraram nas primeiras turmas do Revolução Hormonal, que engravidaram, o bebê já vai nascer, e agora eu preciso lá, tia Carol, precisa conhecer esse bando de bebê aí que tá nascendo do outro lado do oceano. Então, eu posso te ajudar sim. E todo mundo pode adquirir qualquer um dos meus produtos no meu site. É só entrar www.cantinhodanutri.com.br. Lá tem os e-books, os gratuitos e o pago. Lá tem o desafio, tem todas as turmas de desafio explicadinho, tintim por tintim. Tem os depoimentos de quem fez, para vocês verem. Tem muito artigo, tem muito texto que é gratuito, vocês podem ler ali sem pagar nada por isso. Então, gente, entra no meu site depois, dá uma vasculhada lá, que com certeza vai ter muita coisa que vai poder ajudar vocês, independente de onde vocês estão e de onde vocês moram, tá bom? Fala sobre a acne, a Carol perguntou. Gente, a acne é uma coisa muito ampla, né? Acne para SOP, acne resistente, o que exatamente sobre a acne você quer saber? Conta pra mim. A acne é um sintoma bem comum da síndrome do ovário policístico, normalmente relacionado com o aumento da testosterona ou da dihidrotestosterona, por conta do aumento da insulina. Então, tudo que a gente falou aqui hoje sobre jejum intermitente, sobre dieta, sobre perda de peso, vai ajudar no tratamento da acne, tá? E existem, claro, né, os tratamentos dermatológicos. Eu sempre falo para as minhas pacientes que têm acne, muita acne, para elas procurarem também a ajuda de uma dermatologista, porque a gente é a profissional que entende de pele, né? E às vezes a gente acha que é só a síndrome do ovário policístico que está causando a acne, e na verdade não é. Às vezes podem ter outros fatores também contribuindo, e aí a dermatologista é o melhor profissional para avaliar o seu caso e para poder te ajudar, poder te orientar, tá bom? Eu vi que alguém colocou aqui o meu site, né? A Nath colocou www.cantinhodanutri... Não foi a Nath. A Cris colocou www.cantinhodanutri.com.br/desafios. Esse /desafios é para saber das turmas de desafios, tá? Então, SOP, endometriose, gestante, tentante, low carb, e aí lá você sabe dos desafios. Para baixar o e-book ou para comprar o e-book pago, que seria o Manual Low Carb para SOP, é só www.cantinhodanutri.com.br, e aí no menu vocês clicam em e-books.
Aí vão aparecer e-books gratuitos, que vocês podem baixar e ter para sempre com vocês, eles não têm custo. E tem alguns que são e-books pagos, né? Que são e-books mais estruturados, mais densos, com mais conhecimento e tudo mais. E aí vocês podem fazer a compra pelo próprio site, tá bom? Depois do desafio de 30 dias contra a SOP, até minha aliança já tá servindo. Que delícia, tá? O marido gostou, né? Gente, é uma economia danada, vai vendo. O preço que você pagaria numa aliança nova, gente, você paga o valor do desafio várias vezes, não é, Nath? Conta aí pra gente. É um baita de um investimento. A Mari perguntou, com SOP, como saber que tá ovulando? Mari, tem assim, alguns indícios corporais, metabólicos, né? Então a gente muda a temperatura corporal, tem como você avaliar por testes de farmácia de ovulação, mas o melhor e mais correto, assim, o mais fidedigno, digamos assim, é você fazer ultrassom seriado, para você observar se tá havendo ovulação ou não, tá bom? E aí é o médico que tem que te encaminhar para você poder fazer o ultrassom. São vários ultrassons, né? A Nath falou sim, são quase 5 quilos a menos. Aí tá, muito bom. A média de perda de peso dos grupos de desafio, gente, é de 4 a 8 quilos em um mês. Claro que quem perde 8 quilos não perde 8 quilos de gordura, né? Acaba perdendo muito peso de inchaço mesmo, de retenção de líquido e tudo mais. Mas aí pode colocar que uns 3 a 4 quilos é gordura mesmo. E é isso que vai impactar no tratamento da SOP, é isso que vai fazer ter menos sintoma, é isso que vai fazer se sentir melhor, né? Com relação a cabelo, pele, unha, gordura corporal e tudo mais, tá bom? A Ju tá perguntando, você conhece alguma gineco de Fortaleza? Ju, eu não conheço. Os únicos profissionais que eu indico são os de São Paulo, porque eu fui, né? Então, quando eu vou em um bom profissional, ginecologista, endócrino, dermato, eu indico esses profissionais porque eu mesma testei, porque eu fui lá, eu vi, eu fui atendida e aí eu testo. Em Fortaleza eu não conheço. Mas, gente, uma forma muito boa de você conseguir profissionais perto de onde você mora é pelo Instagram. Começa a procurar pelo assunto que você te interessa, por exemplo. Eu achei a minha endócrino assim. Eu coloquei lá, #SOP, comecei a ver os posts, né, os textos que tinham sobre o assunto, até que eu achei vários posts dela que estavam muito bem explicados, estavam muito bem estruturados. Aí eu fui no inbox, nada boba, né? Fui no inbox e perguntei assim, doutora, é possível tratar a SOP sem uso de anticoncepcionais? Aí ela respondeu, claro, com certeza. Aí eu marquei a consulta. Então, gente, o Instagram, hoje em dia, com a internet, a gente consegue achar bons profissionais. É claro que é difícil. É difícil, a gente pela, a gente demora, mas não perca a fé não, porque você encontra, tá bom? Gente, vamos lá, né? Quem gostou da live de hoje, manda vários coraçõezinhos aqui pra Nutri dormir feliz. Agora eu vou descansar, porque amanhã vai ser um dia muito intenso aqui em Brasília, Mastermind da Isis. Eu mostro um pouquinho disso para vocês nos stories de amanhã, então me acompanhem aí durante o dia para vocês verem a loucura que é o Mastermind da Dona Isis Moreira. E a gente volta na próxima terça-feira, terças e quintas, às 9 da noite, a gente tem live aqui. Eu vi que tem bastante gente perguntando sobre o FertSop, né? Fala sobre o FertSop, fala sobre o FertSop. Eu fiz um post sobre ele, deve ir ao ar aí os próximos dias, mas a gente pode falar na próxima live, tá? É porque realmente aqui a internet não é das melhores e eu tô rezando aqui pra internet não cair e eu não perder a live, tá bom? Mas a gente fala disso na próxima terça-feira, certo? Então, terças e quintas, 9 da noite, coloca o seu celular aí pra despertar. E para baixar os e-books gratuitos... Ah, no meu site, gente, no meu site tem um texto muito bom sobre o FertSop. Procura lá na parte de blog. Entra no www.cantinhodanutri.com.br e aí um dos ícones é blog. Aí você vai pelas tags, procura a tag de SOP, lá tem um texto que eu expliquei certinho o que é o FertSop, como ele ajuda, se ele é benéfico para todo mundo ou não. Tá bem completinho esse artigo, eu tenho certeza que já vai ajudar até chegar na próxima live e a gente poder discutir aqui ao vivo, tá bom? Gente, beijo para vocês, boa noite e até a próxima.